E o senador Magno Malta fala sobre essa questão do Senado, importante alerta para a nossa comunidade, para todos que acompanham aqui o Jornal do Auriverde. Vamos conferir. Nós só temos uma chance, se isso não acontecer agora. Porque o que Deus tinha que fazer, Deus já fez. Me dirijo a você, brasileiro. A gente pediu para Deus salvar o Brasil. A gente orou, os católicos rezaram, a gente ungiu bandeira, a gente foi para o monte, chorou, Deus, Deus, Deus. E toda denominação, pelo menos a evangélica, quando confessamos nossa fé, tem o culto cívico. 7 de setembro, todas as igrejas fazem, entram com a bandeira, com o pavilhão, cantam o hino nacional. Deus salve o Brasil, Deus fez. A gente pediu tanto que Ele fez. Abriu o esgoto, tirou a tampa da fossa e mostrou o que a gente deve fazer, porque hoje nós conhecemos todos os bandidos do Brasil, conhecemos todos os canalhas do Brasil, desde o judiciário à classe política, e não dá mais para segurar um na mão do outro, porque fossa só tem merda. Então tá com a mão cheia de merda, não dá nem para segurar na mão do outro mais. Aí nós temos o presidente da outra casa enrolado, o presidente da nossa casa enrolado. Então é o seguinte, se nós não elegermos, aliás, preste atenção, brasileiros, é preciso eleger mais de 40 pitbull sem vacina, que nunca foram vacinados. Esse é o perfil dos senadores que tem que vir para cá, para impeachment mais esses urubus do Supremo Tribunal Federal, esse consórcio de perverso, de gente ruim, sabe, sem qualquer tipo de sentimento, mas que gosta de fazer negócio, gosta. Contravenção então é o forte. O Toffoli tem um resort que tem um cassino, é contravenção, é crime no Brasil, mas para eles pode tudo por dinheiro. Os caras são tarados por dinheiro. Então é 45 pitbull que nunca foram vacinados, ou então não vai dar jeito. Não adianta, nós vamos eleger o presidente, meu candidato Flávio Bolsonaro, vamos elegê-lo, agora vamos colocar ele lá, e se não colocar 45 pitbull aqui, eles vão fazer com ele pior do que fizeram com o pai dele. Pior do que fizeram com o pai dele. Mas aí se a gente ganhar vai ser uma bênção, porque Flávio vai poder indicar 4 ministros do Supremo. Não, vai indicar 8, porque 4 nós vamos impeachment de cara logo. Assim que tomar posse em janeiro, tem 4 para voar, mas se tiver 45 pitbull aqui, se não tiver, vai ficar nesse marasmo que está aqui, que 3, 4 fala e o resto mais mudo do que calado, ou mais calado do que mudo, sei lá. Do jeito que vai, volta, dá certo. E outros estão com a fralda cheia no Supremo, não aparece nem na sessão, né? E outros aparecendo, né? Nem aqui vem, mas vai lá no portal da transparência, que eles devem estar viajando para algum lugar, em hotéis em primeira classe, não sei quanto, tá lá o preço das passagens. Aliás, o líder do governo, aí agora o Jacques Wagner, os donos aqui contrataram, ele falou não, que aquilo era de viagem, que até os envelopes são no Senado. Eu, como nunca viajei com dinheiro do Senado, nunca fiz viagem nenhuma com dinheiro do Senado, nunca recebi diária de nada, não sei nem se o dólar é dado em dinheiro dentro do envelope, é assim que funciona, eu não sei como é que funciona. Tá aí o Magno Malta conversando e falando e trazendo aquela fala de sempre do Magno, que é certeira, né, em relação ao Senado, em relação à composição da Casa Alta, o Senado do Brasil. Cláudio, a gente fala aqui da importância de escolher o presidente, o governador, o deputado estadual e tal, mas deputado federal e senador são eleições também importantíssimas para que todo mundo esteja atento em outubro e vote certo, né? Olha, também na bancada da Auriverde, lá em 2021, a gente começou a falar, deixa eu até procura aí, quando o Rodrigo Pacheco foi presidente do Senado, mandato do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Então a gente lá com o Rodrigo Pacheco, na presidência do Senado, nós começamos a falar aqui na bancada. 2021? Acho que foi 2021, 2022. O Rodrigo Pacheco era presidente. Ele foi presidente de 21 a 22, né? Então é isso. Aí nós começamos a falar e virou assim muita audiência, repercutiu muito na mídia, quando nós falamos que
analisando o que o Rodrigo Pacheco estava fazendo, deixando de fazer como presidente do Senado, em relação aos desmandos crescentes de ministros do STF e de várias decisões de ministros do STF, podia ser enquadrado no crime de prevaricação. Prevaricação, crime previsto no artigo 319 do Código Penal Brasileiro, que fala o seguinte: pratica crime de prevaricação quando o funcionário público retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, que é obrigado pelo cargo dele a praticar, ou se ele praticar o ato de ofício contra a disposição expressa da lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, quando nós temos aquele abaixo-assinado, aqueles pedidos de impeachment, que mais de 42 senadores assinaram, que mais da metade da casa assinou, e o presidente do Senado não admite pôr em votação, e antes de acontecer de juntarem 42 assinaturas, ele sempre falava que, enquanto não tivesse mais da metade, ele não ia pautar nada. Aí, quando puseram 42 assinaturas, ele foi lá e falou, sentado na cadeira de presidente, é um ato discricionário, ou seja, absolutamente pessoal, personalíssimo do presidente do Senado decidir se ele vai ou não vai pôr na pauta o processo de impeachment, a votação de abertura ou não do processo de impeachment. Então, notem, enquanto não tinha maioria, ele dizia que ia esperar a maioria. Quando teve a maioria do Senado assinando, ele passou a dizer que não é a maioria que manda. E por que ele faz isso? A minha opinião é a seguinte: ele retarda e deixa de praticar ato de ofício, que é do cargo, só ele no Brasil pode fazer, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. São as relações políticas desse senhor Davi Alcolumbre, como foi do senhor Rodrigo Pacheco, com os ministros da STF. Criaram um tipo de poder paralelo que é um golpe de Estado no Brasil. Eles tomaram de assalto a Constituição brasileira porque o STF fala, nós somos a última palavra da Constituição, é o que o STF decide. Só que 80% das decisões do STF, senhores e senhoras, são monocráticas. O ministro sozinho dá uma canetada e sozinho ele decide derrubar a Constituição brasileira com a interpretação dele. Aí esses senhores que estão ali na STF dando canetadas sozinhos, monocráticas, eles teriam como único meio de contenção o Senado. Só que o Senado inteiro fica subordinado a um único ser humano, que é o presidente do Senado. E o presidente do Senado fala que não vai assinar, nem abrir discussão, nem se a maioria, como ele disse, nem se tiver 81 assinaturas, ele vai apoiar impeachment de um ministro, abertura de discussão de impeachment de ministro. E ele faz isso por quê? Não é porque a Constituição manda. Não é porque eles não têm indícios de falhas, escancaradas falhas praticadas por ministros. É por causa de interesse pessoal dele, por causa de sentimento pessoal dele. Ele deixa de praticar ato de ofício. Então, se ele pratica isso, as pessoas podem ingressar com denúncia de prevaricação contra o presidente do Senado. Sabe quem vai julgar? O STF. Aí aquele sorteio eletrônico da STF... Vai cair sempre no colo. Vai cair aonde? Ou no Gilmar, ou no Alexandre Moraes, ou no Toffoli. Vamos botar o Flávio Dino também. Está entendendo que a República Brasileira está destruída? Isso não é República, brasileiros. O oposto da democracia é a demagogia. O oposto da monarquia é a tirania. O Brasil é um Estado democrático. Não, o Brasil é um Estado de exceção. Usurparam a Constituição brasileira, usurparam o Senado brasileiro, usurparam a Câmara dos Deputados. Por quê? Aí entra o que o Magno Malta falou.
Não basta só, tem que eleger, o povo tem que eleger muito candidatos que não tenham rabo preso. E é por isso que aqui em São Paulo não estão mandando o Coronel Melo Araújo ser candidato pelo PL. Porque o Coronel Melo Araújo não tem rabo preso. O Coronel Melo Araújo não se ajoelha para os esquemas. Mas o PL do Valdemar, o União Brasil, do Rueda, não sei nem se tem esse nome mais, porque juntou os partidos. Ele é o presidente, né? É a aliança, sabe o que lá? É a federação, sim, mas é a União Brasil. União Brasil. O PP do Marcos Pereira. Não é PP também, do Marcos Pereira? Republicanos. Republicanos do Marcos Pereira. O MDB do Baleia Rossi. O PSD do Kassab. Gente, isso tudo é o Centrão. Esse Centrão não quer que metade mais um, não quer que a maioria do Senado seja feita por brasileiros sem rabo preso. Porque esses presidentes desses partidos, o Valdemar está 21 anos, o Peninha do PV está 22 anos, o Kassab está 15 anos, o Baleia Rossi está no poder há 7 anos. Esses donos de partidos controlam todos os candidatos que vão ser eleitos. Por isso, brasileiros, temos que votar. Se o PL não botar gente que presta para a gente votar, a gente vota em outro. Mas, pelo amor de Deus, vai votar de novo. O que o STF está fazendo? Está combinando com o pessoal dos partidos, por negociações de telefonema, para botar um monte de gente morna. Foi o que você falou. Eu adorei o que você falou. Chama, é André Ramos, o cara? O André do Prado? André do Prado? André do Prado. O André do Prado. A Auriverde, eu, Cláudio Koff, na Auriverde, estou cobrando. André do Prado, o senhor vai votar a favor do impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, como Gilmar Mendes, e ou Dias Toffoli, e ou Alexandre de Moraes? O senhor vai ou não vai? Se o senhor não assumir isso, o senhor não merece voto de ninguém que apoia o Bolsonaro. Aliás, pode ser plataforma de campanha, inclusive. Não é, do André do Prado? Se ele não fez, pode ser. É porque ele não vai. Pois é. Derrite também. Tem que falar claramente. Assumir claramente. Se quiser voto de mais de 10 milhões de pessoas que tiveram voto que o Bolsonaro indicou, como o caso do Marcos Pontes. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.